O vídeo apresentado será sobre a natureza elétrica da matéria, no qual os átomos são formados por um núcleo central com carga positiva, prótons com carga positiva, nêutrons com carga neutra e elétrons circulantes por um ou mais. Sendo assim, o número atômico de um elemento é visto pelo número de prótons e elétrons circulantes. Por exemplo, o elemento 103, Laurêncio, possui 103 prótons, então a carga nuclear é mais 103 e é neutralizada por 103 elétrons circulantes. O número de carga positiva no núcleo é semelhante ao número de elétrons circulantes. Cada elemento da tabela periódica possui no núcleo um próton a mais que o aumento precedente e o elétron adicional. Vai para a segunda órbita os próximos elementos. Preenchem o terceiro nível. Sendo assim, no ano de 1896, Thomson descreveu a aplicação de um elevado potencial elétrico através de um gás que fornece elétrons, sugerindo que estes estavam presentes no átomo. O britânico físico e químico Rutherford realizou o experimento com partícula alfa, descreveu que um átomo é constituído por um núcleo de carga positiva, rodeado por elétrons que mantém neutro. No ano de 1913, Bohr reuniu as ideias descritas e afirmou que o núcleo do átomo é rodeado por elétrons, e estes se movimentam em órbita. No ano de 1924, Broglie afirmou que uma partícula pode se manifestar a propriedades ondulatórias, ou seja, os elétrons podem ser considerados como partículas de ondas. Pequenas partículas, elétrons e núcleo, se movimentam com uma determinada velocidade, com caráter ondulatório associado ao comprimento de onda relacionado à massa. Através de uma lâmina metálica, foi possível observar fotograficamente por anéis de difração e fluxo. O físico Arnold Sommerfeld, que deu continuação aos estudos de Bohr, descobriu a lei da quantização, onde as órbitas do átomo de hidrogênio poderiam agir de forma elíptica em linhas, que correspondem à diferença de energia entre as órbitas inicial e final. Para a órbita mais próxima do núcleo, o número principal é n igual a 1, havendo uma órbita quântica e n igual a 2, circular e elíptica. Para o número quântico k, azimutal. A presença das órbitas adicionais explica o deslocamento das linhas espectrais. Por isso, os elétrons podem girar em torno do seu próprio eixo em sentido horário ou anti-horário. Os físicos Davidson e Germer demonstram em seus estudos que um feixe de elétrons se difrata em um cristal, como foi dado pela forma de Broglie. O físico Schrödinger descreve que todas as partículas em movimento poderiam ser descritas por uma equação, a equação de onda, que é dada pela mecânica ondulatória. A posição do elétron não é conhecida, mas se tem pela função de onda. O elétron é uma partícula descrita. O quadrado da função de onda é dada pela probabilidade relativa e deve estar em um dado ponto. O elétron se espalha como uma distribuição de carga negativa e a densidade de carga varia do ponto para o ponto de acordo com a grandeza de função de onda ao quadrado. Ou a distribuição de densidade eletrônica tem simetria esférica em torno de um núcleo, em relação à mecânica ondulatória. Como podemos ver na imagem, os números quânticos eles são divididos em n, l e m. O n ele vai do 1 até o infinito, o l do 0, 1, 2 e n-1, e o m, menos 1 e mais 1. Eles são divididos em orbitais S, P, D e F. O orbital S ele é esférico simétrico, com carga positiva. O orbital P é o lobo positivo ao longo da parte positiva de um eixo cartesiano e um lobo negativo ao longo da parte negativa do mesmo eixo. O orbital D, em relação aos 5 membros simétricos em torno do eixo Z, eles são exatamente iguais e são orientados ao longo do eixo X e Y. O orbital F, eles existem a partir do número quântico principal.
A distribuição da densidade eletrônica tem simetria esférica em torno do núcleo. Como podemos ver na imagem, os números quânticos em relação à mecânica ondulatória.